Olá pessoal do 14 Bis. Hoje nós vamos ter, nesse momento, a nossa catequese. E por isso, antes de começá-la, eu gostaria de sugerir a todos que se inscrevessem no canal do clube, para que assim acompanhassem as atividades que estão sendo desenvolvidas e pudessem colaborar, difundir essa iniciativa, que vai ser para o bem de todo mundo, né? E hoje nós vamos fazer um sistema, vamos aplicar um método muito interessante. Perguntas e respostas, perguntas inteligentes e oportunas e respostas que, se Deus quiser, serão bem adequadas à necessidade e à expectativa dos que perguntaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a primeira pergunta é do Mateus. Vamos ouvi-la. Oi, Padre Cesário, sua bênção. Eu queria te fazer uma pergunta se as pessoas que não conhecem Jesus vão para o inferno. Obrigado e boa noite. Muito bom. Então, se as pessoas que não conhecem Jesus vão para o inferno. De fato, a salvação do gênero humano, para todos os seres humanos, ela está realizada em Jesus. Jesus é o Messias, o Salvador. Deus se comunicou aos homens sempre, desde Adão e Eva, com a evolução da humanidade nas diferentes épocas, tudo isso envolto de bastante mistério, mas Deus sempre esteve presente na vida dos homens. Uns porque ele mesmo foi conduzindo o povo de Israel, e outros um pouco deixados à sua livre iniciativa. Os povos foram se desenvolvendo e foram caindo em erros, adorando os elementos, os astros, por uma fé equivocada, porque não conheciam a Deus. Mas Deus preservou o povo de Israel para realizar esse plano de salvação, que tem o ponto alto em Jesus. Então, conhecer Jesus é muito importante, porque Jesus, o que ele, além de ensinar modo de comportar-nos, de viver a caridade, de relacionar-nos com Deus, ele exigiu a fé nele, que nós creiamos nele. Então, os que creem em Jesus têm mais facilidade para a salvação, mais garantia para a salvação. E os outros homens? Aí entra o problema seguinte: o que condena o ser humano é o pecado. O pecado é a ação livre, voluntária, pessoal. Aquele mal que a gente faz, e quem faz o mal percebe. Percebe porque a consciência acusa. A gente passa mal por fazer o mal, né? Não atuar bem causa esse mal-estar. Cristo é que perdoou os pecados. E o perdão de Jesus, morrendo na cruz, instituindo os sacramentos, a igreja, o perdão de Jesus devolve à nossa alma, à nossa consciência, a paz. Então, errando, pecando, nós, quando olhamos para Jesus e cremos nele e pedimos perdão a ele, nós participamos desse perdão e nos consolamos e nos fortalecemos para não voltar a cair naqueles erros. Aqueles que não creem em Jesus terão mais dificuldade para isso. Mas a igreja sempre disse que esses também podem se salvar, apesar das dificuldades, desde que se arrependam dos seus pecados, que tomem consciência dos pecados e possam lutar, segundo a sua consciência, para não fazer o mal. Porque se os homens se matam, exploram os outros, roubam, se fazem as coisas injustamente, e não se arrependem dessas ações, aí eles estão se condenando. E nós, cristãos, e esses homens, se vão perseverando no bem, vão se salvar. Vejam a diferença no catecismo, no número 153 do catecismo, diz assim: a fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele. E no número seguinte, 154, a fé é um ato humano.
Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Então, para crer é preciso querer. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Então, a revelação de Deus é que tem que ser acolhida por nós. E essa revelação, quem conhece Jesus tem mais acesso a ela. Mas a criação toda revela a Deus. E a convivência entre nós revela a Deus. Quando amamos o próximo e fazemos o bem, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E por isso podemos nos salvar. Crendo em Jesus, isso é mais fácil. A graça nos atingirá com mais eficácia, com mais força. Quem não conhece Jesus terá que fazer uns esforços maiores e saber reconhecer os seus pecados para pedir a Deus. Confiando em Jesus, crendo em Jesus, a salvação é mais acessível. Não crendo em Jesus, não conhecendo e não crendo em Jesus, os esforços terão que ser maiores. Agora, Deus quer a salvação de todos. Que nós saibamos confiar e corresponder com esse ato livre. Eu quero crer, eu quero me salvar, eu quero praticar o bem, eu quero me santificar. E a gente sempre vai experimentar Deus ajudando-nos a viver assim, salvando-nos e santificando-nos. Deus abençoe vocês. Vamos agora à segunda pergunta, dentro dessa metodologia que estamos praticando hoje, que é muito interessante. Perguntas que interessam a vocês e respostas que eu posso dar. Vamos ouvir o Luquinha. Oi, Padre Cesário. Benção, tudo bem? Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria perguntar para o senhor. Quando a catequese foi criada e por quem? Muito bom, Luquinha. Deus te abençoe. A pergunta é muito bacana, porque quem inaugurou a catequese, nossa, é uma resposta, foi Jesus mesmo, né? Mas o povo de Israel transmitia desde sempre, que foi constituído por Deus, o povo de Israel, então transmitia todos aqueles ensinamentos que Deus ia dando, através dos patriarcas, dos profetas e a própria história, né? Mas Jesus ensinou aos apóstolos toda a verdade, e essa verdade tinha que ser transmitida àqueles que iam se convertendo e participando da vida da igreja. No catecismo da igreja, número 4, ele diz assim, é logo no prólogo, comecinho do catecismo, transmitir a fé, catequese. Diz assim, bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, através da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. Então é impressionante essa definição que vem aqui no catecismo, hein? Então a igreja, para fazer discípulos, tinha que formá-los. Os discípulos vieram de todas as partes, dos pagãos, dos pecadores, de gregos e troianos, hein? De todos os lados as pessoas iam aprendendo pela pregação dos apóstolos quem era Jesus e os modos de viver, porque às vezes a vida dos pagãos não era lá muito santa. Então tinham que aprender. E Jesus ensinou. E a igreja recebeu esses ensinamentos e foi transmitindo a todos, né? Então no número 5 diz assim, não, antes disso. Então, para fazer discípulos, ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus e tenham fé nele e, através dele, a vida em nome dele. E, por isso, educá-los e instruí-los nesta vida e, assim, construir o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, toda a igreja depende da catequese. E o número 5, a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, ou seja, todo mundo. Ninguém está dispensado da catequese. A qual, não é só para a primeira Eucaristia, a catequese, ou para a Crisma. Dura a vida toda essa catequese.
a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Então, a iniciação da vida cristã, propriamente é a catequese, mas nós estamos sempre começando a conhecer melhor a Deus e a participar da sua vida, praticando os ensinamentos que Jesus, por expressa vontade do Pai, veio nos transmitir. Por isso, a catequese começa assim, propriamente, com Jesus ensinando aos apóstolos, os apóstolos ensinando todos os discípulos, transmitindo à igreja, constituindo a igreja, e a igreja ensinando a todos os homens até o final dos tempos. Deus te abençoe. Vamos agora para a terceira pergunta, que é o Pietro quem nos faz. Fala, Pietro. Padre Cesário, sua bênção. Eu tenho uma pergunta sobre a igreja. Que cargos podem ser ocupados na igreja, desde o diácono até o Papa, e qual a função de cada um deles? Obrigado. Muito bem. Deus te abençoe, Pietro. Eu me lembrei de uma coisa antes de responder a do Pietro, que é algo que o São José Maria falava, e é a respeito do Opus Dei. Ele dizia, o Opus Dei é uma grande catequese. Por quê? Porque em todas as atividades do Opus Dei, nós estamos sempre dando formação, procurando viver como Cristo, aplicar na prática os ensinamentos de Jesus. Por isso, o Opus Dei é uma grande catequese. E agora a resposta à pergunta do Pietro, que cargos se podem ocupar na igreja, e ele já falou do diácono até o Papa. Aí é uma linha, né? É uma direção do diácono ao Papa, passa pelo sacerdócio, pelo bispo, e o Papa é um bispo, na verdade. Há dois tipos de serviço, por falar assim de alguma maneira, né? Um é o ministerial. O ministerial é próprio daqueles que recebem o sacramento da ordem. E o sacramento da ordem tem 3 graus: diaconato, presbiterato e episcopado. Diaconato, os diáconos. Eles podem ser permanentes, são os casados, e sempre serão diáconos, não podem sair daí. E os transitórios, diáconos transitórios, que são aqueles que estão em preparação para o sacerdócio, que é o 2º grau, os sacerdotes, presbíteros, né? E os presbíteros estão para ajudar os bispos no governo da igreja, nos cuidados dos fiéis, né? Então, estão para servir ao bispo e aos fiéis, os presbíteros, os padres, né? Têm que se dedicar a isso. E recebem a graça sacramental, o sacramento da ordem, para exercer esse trabalho. E os bispos é a plenitude do sacramento da ordem. Eles têm um poder espiritual que foi recebido dos apóstolos, eles são sucessores diretos dos apóstolos, então recebem essa graça em plenitude para governar, apacentar e santificar a igreja. E o Papa, ele é um bispo, é o bispo de Roma. Por ser bispo de Roma, ele, desde Pedro, ele está no governo de toda a igreja. O bispo de Roma governa toda a igreja. E por isso ele é bispo, e com essa denominação que foi dada à dignidade de ser o sucessor de São Pedro, né? Depois nós temos os outros nomes, eu acho que você pergunta por causa disso. E quem é o arcebispo? E quem é o cardeal? E quem é o monsenhor? São títulos aplicados aos clérigos, né? A esses que recebem o sacramento da ordem. Então, bispo e arcebispo. Arcebispo é aquele que coordena as atividades de várias dioceses. Só coordena, porque cada bispo é autônomo, cada bispo tem a plenitude do sacerdócio na sua diocese. Então, ele coordena para efeitos de formação dos seminaristas, de tribunal e alguma outra coisa administrativa daquelas dioceses que estão unidas na arquidiocese. A arqui é de várias, né? Uma porção de dioceses que estão reunidas sob a coordenação de um deles. Então, o monsenhor é um título honorífico.
para aqueles sacerdotes que realizaram uns trabalhos, longos anos, em prol da igreja, em favor da igreja. Então, recebem esse título honorífico por causa desse trabalho realizado. O título Monsenhor vem sofrendo uma porção de alterações ao longo da história, mas atualmente exige-se uma certa idade, e então ele não está tão disseminado assim. Não é para todo mundo, não. Hein? É para quem realmente está fazendo um serviço especial pela igreja ou muitos anos de sacerdócio. E o cardeal? O cardeal é um bispo que tem umas funções específicas dentro da igreja. A mais sublime é a eleição do Papa. Os cardeais participam da eleição do Papa. Quando morre um Papa ou se torna emérito, como foi o Papa Bento XVI, ele renunciou, então se reúnem em conclave, reunião dos cardeais para eleger o Papa. E assim, esses bispos que são cardeais, eles têm esse poder de eleger o sucessor de Pedro, ou colocar um outro Papa quando um renuncia e se torna emérito. Os outros serviços dentro da igreja podem ser realizados sem o sacramento da ordem, não é ministerial. Então, os leigos têm que assumir muitas funções dentro da igreja. Podem ser juízes, podem ser advogados, podem ser leitores, acólitos, podem participar de toda a organização da igreja em prol dos necessitados, muitas atividades sociais que a igreja sempre promoveu. Né? Então, não são cargos eclesiásticos, mas são funções importantíssimas. E por isso hoje, depois do Concílio Vaticano II, se está dando muito destaque ao protagonismo dos leigos. Então, o leigo não tem que receber o sacramento da ordem. Não é mais, nem menos. O leigo tem que cumprir a sua função consciente de eu sou Cristo no meio do mundo, no meu trabalho profissional e no serviço que eu posso prestar na igreja, colaborando com todas as atividades que lá se desenvolvem. Então, resumindo, uma coisa é o serviço ministerial daqueles que recebem o sacramento da ordem, diáconos, presbíteros, sacerdotes e bispos. Né? Esse é o serviço ministerial. E outra coisa são todos os cargos e funções que os leigos podem cumprir, porque não se exige para eles o sacramento da ordem. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Ela poderia exigir muitas mais explicações. Fica para outra vez. Deus abençoe você. Vamos ouvir agora a pergunta do Léo. Hoje é a quarta pergunta e nós vamos ficar com essa última pergunta. Fala, Léo. Padre Benção, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você se sente sendo padre? Como que é seu cotidiano da vida, do dia a dia? Eu queria saber disso, tá? Beijo. Tchau. Nossa, essa pergunta não precisa de livro. Essa pergunta você tem que responder com o coração. E agradeço que você a faça, porque, de fato, como eu me sinto, o homem mais feliz do mundo. Assim dizia o São José Maria muitas vezes. Quero ver por aí quem é mais feliz do que eu. Mas não, tanto sim, mas não. Né? Porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente é feliz. E a vontade de Deus não é só para quem é padre. A felicidade não é para quem é padre, mas é para todo mundo, é para você e para todo mundo que está participando do 14 bis e está dentro da igreja e tem consciência e responsabilidade da sua missão. Então, nós, quando estamos dedicados àquilo que Deus nos pede, a gente é feliz. Quando a gente vai fazendo tramóias e vai se desviando do caminho que Deus nos pede, então aí ninguém é feliz assim. Portanto, eu me sinto assim, tá? E por isso a minha alegria é estar com vocês no 14 bis, com o povo nas missas e nas pregações, né? Atender a todo mundo para mostrar Cristo, colaborando com o bispo, o prelado do Opus Dei, para a formação de todos os fiéis, e assim, para que todos os fiéis amem a Cristo e amem ao próximo, e possam fazer
com que a igreja seja esse organismo que orienta o mundo todo, leva o mundo por caminhos de paz, de justiça e de verdade. E o meu cotidiano, então, vamos ver, o meu cotidiano, vou ser bem realista, bem veraz, né? Eu acordo, faço minha oração da manhã, celebro a Santa Missa, depois me dedico a alguns trabalhos que podem ser de preparação de aulas, meditações, pregações ou de atendimento de pessoas. Eu gasto muitas horas conversando com as pessoas. A gente chama de direção espiritual, orientação. Orientar as pessoas que nos buscam para isso, né? Conversar, trocar ideias, não é impor nada, mas sugerir, né? Sugerir caminhos de amor, caminhos de santidade, caminhos de felicidade. Então, muitas horas conversando e confessando, atendendo à confissão sacramental, que é uma coisa que só o padre pode fazer, os outros fiéis não podem. Então, perdoar os pecados, a gente nessa hora experimenta Cristo, né? Quando eu digo, eu te absolvo dos teus pecados, não sou eu que absolvo, eu não tenho esse poder. Eu sou Cristo. Cristo está atuando através de mim para absolver os pecados. E a gente vê isso claramente, né? Porque há pessoas que chegam muito doídas, arrependidas, talvez medrosas também, né? Sofrendo, né? E a gente absolve, eu te absolvo, e a pessoa sai feliz, leve, sai cada vez mais contente. Também o São José Maria chamava o sacramento da penitência de sacramento da alegria, porque a gente entra meio temeroso, meio pesado e sai leve, sai feliz, porque o perdão de Deus, a recepção do Espírito Santo é imediata. E é muito bacana ver tudo isso. Daí que esse meu cotidiano exige dar-se aos demais. Fazer com que a vida dos demais seja mais feliz, mais leve. Seja segundo o querer de Deus, o amor infinito de Deus. Então, esse cotidiano se desenvolve dessa maneira. Por isso a gente se desgasta. Uma vez eu morava em Londrina, morei vários anos em Londrina, já faz tempo. E eu tive que pegar um táxi, que não é muito normal que eu faça, mas naquela época eu tive que pegar. E quando chegamos ao lugar que eu ia, o motorista, eu paguei e ele, padre, posso fazer uma pergunta para o senhor? E eu, sim, pois não, pode fazer. É muito duro ser padre? Essa foi a pergunta que ele me fez. E eu respondi com toda a sinceridade. Olha, pensei um pouquinho, né? Olha, aliás, eu estava com um certo receio. Falei, que pergunta será que ele vai fazer? Né? É muito difícil, é muito sacrificado ser padre. Eu respondi, olha, eu nem sei te dizer, porque eu estou tão feliz. Foi sincera aquela resposta, e hoje também é sincera essa resposta. Vocês, por favor, me ajudem a ser sempre feliz, sacrificando-me e dando trabalho, ajudando-me a trabalhar por vocês. Deus abençoe você por essa pergunta e não deixem de rezar por mim e por todos. E queria repetir o que falei no começo. Não deixem de se inscrever no canal do Clube 14 Bis. Assim estarão acompanhando todas as atividades que nós desenvolvemos, que são de formação, de catequese, para o nosso enriquecimento espiritual. E difundam essa possibilidade que é para o bem de todos. Deus abençoe vocês.